Ok? Como vocês estão? Vamos hoje para a nossa próxima aula, ainda sobre o workbook, capítulos 3 e 4, passado simples de verbos regulares e irregulares, mas passado simples também trabalhando com pronomes interrogativos. This is our classroom. Today is about simple past, regular and irregular verbs, more interrogative words. Workbook, it's a kind of review for you, um tipo de revisão para vocês, ok? Iniciamos com irregular verbs, os verbos irregulares. Verbos irregulares, eles seguem suas próprias regras, então nós temos que ter paciência e prática para aprendê-los. Existe uma lista com os verbos irregulares, é bom sempre ter uma mão ou de vez em quando dar uma olhada para gravar na memória como são usados. No inglês, a gente não tem conjunção de verbos no passado. A gente não conjuga o verbo no passado para cada pessoa. Do jeito que eu trabalhar com o verbo para a pessoa eu, ele vai ser trabalhado também para você, eles, elas, nós e assim por diante. Tanto ele sendo irregular ou regular. A gente aprende como escreve ele no passado e usa ele para todas as pessoas. Isso na forma afirmativa. Depois a gente vai ver quando chegar na forma interrogativa e negativa que vai ter algumas alterações. Os verbos regulares são aqueles cujas flexões no simple past, eles, tanto no simple past quanto no past participle, que é o particípio, eles são formados pelo acréscimo das palavras, das letras de, ed ou ied. Lembrando que quando for ied é porque a palavra termina com y e antes do y vem uma consoante, que é o caso aqui do exemplo de study. Fica studied. Alguns exemplos. Por exemplo, love termina com a letra E. Se ele já terminar com a letra E, a gente acrescenta apenas D. Look termina com o K, consoante. Acrescenta-se ED. Study termina com Y. Antes desse Y vem uma consoante, elimina o Y, acrescenta IED. Live termina com E, acrescenta apenas D. Work termina com K, acrescenta ED. Se fosse play, por exemplo, que é o verbo brincar ou jogar, termina com Y. Antes vem a letra A, então a gente ia acrescentar apenas a letra D também. Praticando os exemplos. I loved that car. Eu adorava aquele carro, eu amava aquele carro. He looked at the stars all night. Ele olhou as estrelas a noite inteira, a noite toda. She studied too much. Ela estudou muito. We lived in Natal. Nós moramos ou morávamos em Natal. They worked in a nice college. Eles trabalhavam em uma faculdade ótima, legal. Let's continue. A forma está aqui com o nome de irregular verbs, mas vai servir do mesmo jeito para os dois. Certo? Os exemplos aqui estão com verbos irregulares, mas na oralidade eu vou dar uns exemplos também com verbos regulares. A forma afirmativa a gente inicia com o sujeito, depois o verbo no passado mais o complemento. Preste atenção, porque o verbo só vai para o passado na forma afirmativa. Quando a gente chegar na forma interrogativa e negativa, os verbos estarão no presente. Quem vai para o passado é o auxiliar. Exemplos. You broke my bike. The boy ate the cake. He read a nice book. I flew to Paris. Então, você quebrou minha bicicleta, o garoto comeu o bolo, ele leu um livro legal e eu voei para Paris. Todos os exemplos aqui, como foi falado, estão com verbos irregulares. Vamos fazer dois exemplos com verbos regulares. Sujeito ele, verbo trabalhar e complemento aqui. Então vamos lá, ele é he, verbo trabalhar work, vou acrescentar ed, he worked here. Ele trabalhou aqui. Ela estudou para a prova. She studied to the test. Então ela estudou para a prova, verbo também no passado, verbo regular, study, studied. Para fazer a forma negativa, do mesmo jeito, os exemplos escritos estão com os verbos irregulares e faremos dois exemplos com o verbo regular, na oralidade. Sujeito, mais a palavra didn't, o verbo não está mais no passado, mais o complemento.
Então, you didn't break my bike. Note que o didn't altera o verbo break, que era no slide anterior, broke. The boy didn't eat the cake. Aqui era ate, mas como colocou auxiliar, volta para sua forma normal o verbo. He didn't read a nice book. Nesse caso, o verbo ele se escreve do mesmo jeito, tanto no presente quanto no passado. A diferença é a sua pronúncia. No presente vai ser read, no passado, read. I didn't fly to Paris. Eu não voei para Paris. O verbo fly, que no slide anterior estava flew. 2 exemplos da negativa trabalhando com verbos regulares. Ele não jogou em Natal. Então, he didn't play in Natal. Nós não olhamos para o céu. We didn't look at the sky. We didn't look at the sky. Okay? Let's go. Para a forma interrogativa, da mesma maneira, 2 exemplos na oralidade com verbos regulares e os exemplos do slide com os mesmos verbos irregulares trabalhados anteriormente. Note agora que não tem mais depois do sujeito ao auxiliar dele, porque quando se trabalha com perguntas, o dele ele vem antes do sujeito. O verbo vai ser escrito no presente, depois o complemento mais o ponto de interrogação. Did you break my bike? Did the boy eat the cake? Did he read a nice book? Did I fly to Paris? Então, did you break my bike? Você quebrou minha bicicleta? Did the boy eat the cake? O garoto comeu o bolo? Did he read a nice book? Ele leu um livro ótimo? Did I fly to Paris? Eu voei para Paris? Todos eles iniciando com a palavra dele, porque depois dele vem o sujeito. 2 exemplos. Did you study to the test? Você estudou para a prova? Did he like this class? Ele gostou dessa aula? E assim por diante. E observações, porque o verbo to be também é usado no passado, no passado simples, só que ele não utiliza o auxiliar dele por ser um verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, eles não precisam de auxiliar. Se ele já é um verbo auxiliar, você não vai trabalhar com o auxiliar dele. Cuidado. Iniciamos as W8 questions, ou pronomes interrogativos, que é o da unidade 4, que está junto com os verbos regulares e irregulares. Lembrando que quando a gente trabalha com W8 questions, mesmo que a pergunta venha com auxiliar, os W8 questions virão antes dos auxiliares. Vamos lá. Os pronomes interrogativos são utilizados para fazer perguntas e representam justamente aquilo que buscamos saber. Não aceitam respostas com sim ou não. Então você não vai encontrar resposta com yes nem no. Você vai dar explicações na resposta. A maioria desses pronomes iniciam com WH, tendo exceção apenas o pronome interrogativo how. Tanto o pronome interrogativo how, quanto as expressões interrogativas, tipo how long, how time, how deep, how far, how tall, e assim sucessivamente. No passado, funciona do mesmo jeito que no presente. As questões com esses pronomes, eles vêm antes do auxiliar dele. Então, ele dão o início à pergunta. Todo pronome interrogativo, toda expressão interrogativa, ela virá antes do auxiliar dele no passado. Alguns exemplos. Aqui tem um exemplo com o verbo to be no passado. What were you doing? Note que mesmo sendo o verbo to be, o pronome interrogativo vem antes. O que você estava estudando. O que você estava fazendo? Eu estava estudando. What were you doing? I was studying. How did he enter? Como ele entrou? The door was opened. Aqui você pode continuar a frase ou parar nesse verbo. A porta estava aberta. Como ele entrou, a porta estava aberta. Why did he go out? Porque ele saiu. Ele foi embora. He needed to go home. Ele precisou ir para casa. Where did she study? She studied here. Onde ela estudou? Ela estudou aqui.
When was the English class? It was today. Outro exemplo com o verbo to be. Nesse caso era o were, aqui o was. Note que não tem o auxiliar did. Tá? When was the English class? It was today. Quando foi a aula de inglês? Foi hoje. Why did they travel to Mossoró? Their parents live there. Porque eles viajaram para Mossoró. Note que agora a pergunta está no presente, mas a explicação da resposta ela pode ser dada. A pergunta está no passado, mas a pergunta ela pode ser dada no presente. Seus pais vivem lá, porque a situação aqui ainda não acabou. Ok? Então, prestem atenção, deem uma verificada legal no uso dos verbos e dos pronomes interrogativos. Diferencie o que é verbo regular de verbo irregular. E depois vamos para nossas atividades no livro, ok? This was our English class today. See you then. Esta foi nossa aula. Vejo vocês depois. Hugs and kisses. Beijos e abraços. Bye bye.